O empreendedor, ele já meio que nasce com essa habilidade de ser empreendedor nato? Ele já, tipo, quando 10 anos, sei lá, da minha idade, ele já consegue ser um empreendedor nato? Excelente pergunta, Letícia, porque essa foi uma discussão que muito se teve há alguns anos atrás, os teóricos, os estudiosos fizeram, e se chegou a uma conclusão. Todos nós nascemos com algum potencial empreendedor. O que acontece é que, às vezes, o meio, né, a família, o próprio meio, a produção econômica e social, ou eles te sufocam, né, eles tiram as características empreendedoras que você pode manter, e uma delas é a própria veia comercial, ou eles te estimulam. Você é obrigado, de certa forma, a empreender, a pensar diferente, e aí você acaba potencializando aquilo que já nasce com a gente. Mas o empreendedor, ele pode ser formado. Os comportamentos empreendedores, eles podem ser aprendidos. E a cultura empreendedora, ela também pode ser aprendida. Tanto que existem hoje rankings de países mais empreendedores e menos empreendedores. E eles não fazem esse ranking baseado só na quantidade de empresas abertas. Eles fazem esse ranking baseado muito também na forma de atitude dos cidadãos. Né? Como é que essas pessoas pensam, como elas agem na vida. Então, por exemplo, uma forma que a gente diz que é de cultura empreendedora, a questão de assumir responsabilidade pelos atos. Todos os teóricos da área de psicologia comentam que é uma coisa típica de empreendedores e de pessoas bem-sucedidas assumir responsabilidade pelo que fazem. E isso é uma questão muito cultural. E a gente percebe que, por exemplo, no Brasil, nós não temos isso sendo fortalecido na nossa criação. Nós somos criados muitas vezes sendo dependentes dos outros e culpando ou responsabilizando os outros, ou pela nossa sorte ou pelo nosso azar. Se você deu errado na vida, você diz, não, é o cliente, a economia, é o governo, são os meus pais que não me educaram para isso, é a escola, é a universidade que não faz. Todo mundo tem responsabilidade, e a sua? Então, cadê? Exatamente. E aí o empreendedor ele diz o seguinte, ok, existe tudo isso, mas eu sou responsável pela minha vida. Tanto que com tudo isso, tem gente empreendendo e gente tendo sucesso. Então isso é uma diferença cultural e que a gente pode mudar. À medida que a gente vai aprendendo isso, a gente vai ensinando nas universidades, nas escolas para os nossos filhos, né, como é que eles podem se portar. Então quando o filho chega e diz assim, papai, você não me ensinou a lição de sala, lição da escola. O pai tem que virar para ele e dizer assim, que horas você veio me pedir? Então assim, joga a responsabilidade para ele. O pai tem responsabilidade? Tem, mas o filho também tem que compartilhar essa responsabilidade. Porque senão, depois de adulto, ele vai dizer o seguinte, quem está me ensinando as coisas? E a vida não vai parar para ensinar essa pessoa. Então ela não pode ser mal acostumada a ter tudo na mão. Ela tem que começar a lutar pelo que ela quer. E isso é uma questão cultural. E isso é aprendido. Então assim, é uma das coisas que é manifesta nos empreendedores, principalmente os de sucesso. Eles assumem a responsabilidade. Quando a pessoa diz o seguinte, agora depende de mim, ela vai lá e faz. Porque na hora que a gente diz o seguinte, não depende de mim. Se eu disser o seguinte, caramba, Manaus está muito quente. O que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é ligar um ventilador, tomar um banho, ligar um ar-condicionado, tomar um sorvete. Ou talvez comer gelo. Exatamente. Ou mudar de cidade. Mas eu não vou mudar o clima de Manaus. Sozinho, não. Agora, o empreendedor é o seguinte, eu posso fazer tudo isso. Quando a pessoa diz o seguinte, não depende de mim, aí ela diz o seguinte, ok, deixa lá, não faz nada e só reclama. E tem coisas que a gente sabe que podem ser feitas a longo prazo, que talvez até não melhorem o nível de calor que a gente está sentindo aqui, mas também não piorem. Né? Queimadas, jogar lixo na rua, nos igarapés. Então, esse é o tipo da consciência que a pessoa empreendedora tem, que ela diz o seguinte, ok, isso não vai mudar da noite para o dia, mas é minha responsabilidade. Não é porque estão andando, não é porque tem uma câmera vigiando, não é porque vai ficar mais quente, ou muita gente diz assim, eu não vou nem estar vivo, né, daqui a 10, 15 anos, 30 anos, quando a temperatura do país aumentar muito, ou do mundo. Isso muita gente pensou, e por isso o mundo está na temperatura global que a gente tem esse ano. Então, assim, falta mais empreendedorismo nesse sentido, falta muitas pessoas terem responsabilidade sobre os seus atos. Caraca, que... Sabe um tapa na cara com luva?